Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula de inteligência financeira com foco em previdência privada. Meu nome é Daniel Pereira e estarei com vocês nesta aula. Nesta aula nós vamos abordar como que nós podemos fazer o planejamento previdenciário de forma análoga ao planejamento financeiro. E aí eu convido vocês a fazer um raciocínio aqui de uma curva que nós chamamos de curva previdenciária. Vamos pensar numa pessoa de 20 anos, né, em que ela está iniciando no mercado de trabalho, ela começa a poupar, ela ganha seu recurso, começa a poupar e depois de poupar ela vai para o segundo passo, que é investir. Começa a investir em renda fixa, começa a assumir riscos, investindo em renda variável, em mercado de ações. Depois ela parte para constituir uma família, casar, vai comprar uma casa, vai também comprar o seu carro, precisa fazer seguros e tem uma evolução patrimonial, né? Devido à sua trajetória profissional, à sua trajetória de investimentos, os seus bens adquiridos, e ela faz uma evolução patrimonial. Qual o objetivo dessa evolução patrimonial? É que no longo prazo ela ter uma renda passiva, isto é, esse patrimônio dar uma rentabilidade mensal para ela compensar os seus gastos que ela vai ter e até depois ter uma sucessão patrimonial. Isso é uma curva de um planejamento financeiro. Esta mesma curva, ela pode ser observada dentro da previdência. E aí eu falo em previdência complementar, onde a pessoa com uns 20 anos, 20 e poucos anos, vai estar aderindo ao plano, vai escolher a sua contribuição, quanto que eu vou verter de contribuição para o meu plano, e aí ela tem que fazer um raciocínio de quanto que ela quer ganhar no futuro, é muito importante, né? Escolher como que ela quer que o gestor invista os seus recursos. Olha, eu quero que ele seja mais conservador, invista em renda fixa. Não, eu quero que ele seja moderado, invista 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Não, eu sou mais agressivo, eu quero 50% em renda fixa, 50% em renda variável, né? E ali ela vai monitorando esse saldo, acompanhando o seu extrato, para quando chegar num período de aposentadoria, ela escolher um melhor benefício, né? Um benefício que vai estar restrito a esse saldo acumulado, que é uma analogia a planos de contribuição definida. E esse plano de contribuição definida tem também o direito sucessório. Isto é, se acontecer uma morte com ela, né, o seu dependente fica com o recurso, ou se não houver dependente, vai para os herdeiros legais. Portanto, esse recurso jamais volta para o fundo de pensão. Ele fica para o participante, seus beneficiários e seus herdeiros legais. Então nós temos uma curva que pode ser analogamente comparado entre um planejamento financeiro e um planejamento previdenciário. De fato, nós temos fundos de pensão que fazem a gestão desses recursos, né, amplamente regulada no nosso mercado. E aí eu posso até responder esta pergunta: mas por que eu investiria em um fundo de pensão? Por que eu entraria em um plano de previdência? Bom, eu começo a responder essa pergunta e eu vou responder sobre 6 aspectos muito importantes. Primeiro, nós estamos falando de um mercado altamente regulado no nosso país. Ele é considerado um dos mais regulados do mundo. Nós temos uma autarquia chamada Previc, vinculado ao Ministério da Previdência Social. Nós temos um Conselho Nacional de Previdência Complementar, né, quem cuida todas as normas, né? O Conselho Monetário Nacional, quem cuida da parte dos investimentos, assim como a Comissão de Valores Mobiliários e uma Câmara de Recursos da Previdência Complementar, né? Por outro lado, nós temos princípios de governança corporativos que são latentes
na governança das entidades e na sua gestão, com princípios de integridade, equidade, responsabilidade, transparência e sustentabilidade, né? Terceiro pilar, estamos falando do mercado altamente profissional, em que exige certificações difíceis de serem adquiridas, habilitação e qualificação, né, inclusive pela autarquia que faz a fiscalização, que é a Previc, né? Decisões pautadas em técnicos. Por exemplo, eu sou um atuário, né? Sou o responsável por muitos planos de previdência no Brasil, tenho uma responsabilidade, e o gestor do plano de previdência ele vai tomar uma decisão olhando o meu parecer técnico, né? Uma busca de oportunidade sempre sólida, não é um mercado especulativo, como nós temos às vezes em cripto, ou às vezes até em ações. E os fundos de pensão, por serem investidores institucionais, têm um acesso a uma cadeia de produtos em que nós, pessoas físicas, não temos, né? Com preços, com taxas diferenciadas. Isto é uma grande vantagem competitiva hoje dos fundos de pensão, porque são investidores institucionais. Quarto pilar, incentivo tributário. Hoje nós temos também uma questão do regime tributário que eu posso escolher quando eu vou ter o meu benefício ou ter um resgate, escolher pelo regime regressivo, onde eu vou pagar menos imposto de renda à medida que mais tempo eu vou ficar no plano. Depois eu vou mostrar isso para vocês, como que funciona. Ou o progressivo, que eu vou pagar imposto de renda de acordo com o valor que eu vou receber do benefício. E mais importante, eu posso fazer uma dedução na minha declaração completa de imposto de renda de ajuste anual, onde nós temos a oportunidade de fazer todos os anos. Quinto, e muito importante, planos patrocinados. Talvez seja uma vantagem competitiva incomparável, porque se eu depositar, como eu dei o caso lá do Bob Calculista, R$1.000 e a patrocinadora vai colocar outro 1.000, eu tenho pelo menos 100% de rentabilidade, né? Pela contrapartida patronal, e mais a rentabilidade que esses 2.000 irão performar segundo uma política de investimentos de um plano de previdência. Sexto pilar também fundamental. Os fundos de pensão têm um papel institucional no nosso país. São um dos principais investidores e, sobretudo, responsável pelo nível de poupança de longo prazo do nosso país, né? Falei para vocês que, em termos de previdência complementar, nós temos mais de 2 trilhões de reais investidos em nosso país. E eles têm um princípio, tanto a entidade aberta quanto a entidade fechada, um princípio de capitalização. Portanto, o dinheiro vai somatizar com a sua rentabilidade, diferentemente do regime geral de previdência social, onde nós temos um pacto geracional. Mas é muito importante nós compararmos dentro do segmento de previdência complementar os dois tipos de entidades. Primeiro, a entidade aberta, que tem uma finalidade lucrativa, operacionalizada por bancos e também entidades abertas de previdência complementar, bancos e seguradoras, e entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. As entidades abertas, elas são menos, digamos assim, audaciosas em termos de investimentos. Por quê? Elas são conservadoras porque querem pagar o seu passivo, né? E, sobretudo, primam por pagar benefícios de mais curto prazo. Quando a gente olha os fundos de pensão, são entidades que visam entregar não só o pagamento do benefício, mas visam dar performance, dar uma maior rentabilidade por meio da cota patrimonial ou cota previdencial. Não é à toa que os fundos de pensão têm uma rentabilidade maior que as entidades abertas de previdência complementar, porque diversificam melhor os seus investimentos.
Pessoal, na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais do regime tributário, ensinar para vocês como fazer esse planejamento olhando para a previdência complementar. Até a próxima aula!